Fono que fatura 15 mil reais por mês, será que é melhor estar tributando na pessoa física ou pessoa jurídica? Se você é fonoaudiólogo e já está faturando esse valor e ainda não sabe o que é melhor fazer, abrir um CNPJ ou continuar na pessoa física, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar em detalhes para você. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o contador Bruno, proprietário aqui da Inbound, e hoje eu vou falar com vocês, fonoaudiólogas que já estão faturando aí 15 mil reais por mês com seus atendimentos. Então, para mostrar para vocês em específico se é melhor tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica, eu vou mostrar aqui na outra tela, mas antes eu peço que você deixe seu like, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, compartilhe com suas colegas aí que tem essa média de faturamento, deixe ativado o sininho também, que para quem não conhece, né, a Inbound é uma contabilidade especializada para profissionais de fonoaudiologia e pode com certeza fazer com que você pague o menor imposto possível dentro da legalidade, sempre dentro da legalidade. Então vou vir aqui trazer a outra tela para vocês, onde a gente tem uma planilha de Excel para montar do zero com vocês então sobre a tributação de uma fono com a tributação com faturamento, né, de 15 mil reais por mês. Então a fono que tem 15 mil reais por mês de faturamento, a gente tem que levar em consideração que também tem que levar em conta o valor das despesas. Então, como a gente não sabe sua despesa em específico, a gente tem que fazer aqui com um exemplo, né, prático para trazer um resultado para vocês nesse vídeo. Mas se você também quer saber em relação à sua particularidade e ao seu recebimento, né, que eu sei que ele não é fixo de 15 mil reais, ele tem essa diferença todo mês, né, todo mês tem uma variação nos valores, então é importante trazer aqui para que a gente faça um planejamento tributário e verifique se é melhor pessoa física ou pessoa jurídica, mas eu vou trazer aqui com uma despesa mensal de 3 mil reais, tá? Uma despesa mensal de 3 mil reais. Essa despesa a gente está contando como se ela fosse uma despesa como se fosse uma despesa dedutível, né? Que são todas as despesas que a gente pode deduzir lá no Carnê-Leão, lá no livro caixa do imposto de renda. Então a gente precisa fazer dessa forma aqui. Já para facilitar meus cálculos depois, eu vou deixar aqui também a parte do valor da base de cálculo, né? Nesse sentido, o que a fono precisaria pagar? Basicamente, como pessoa física, teria esses três tributos: ISS, INSS e imposto de renda. Aí, aqui eu até vou botar um pouquinho mais para baixo para mostrar para vocês que a gente consegue ter duas variáveis aqui de ISS e duas variáveis de INSS. O imposto de renda ele não vai mudar, né? Mas o ISS basicamente é o imposto sobre serviço, onde todo profissional liberal ele precisa fazer o recolhimento, e tem duas formas de fazer esse recolhimento. Na maioria dos casos, a prefeitura ela libera um ISS fixo anual. Então vamos supor, pegar uma prefeitura qualquer aqui, em que ela tem um valor de R$1.000 por ano, né? Então vai ter um valor por ano de R$1.000 de ISS a pagar. A gente vai fazer o cadastro lá na prefeitura e vai pagar esse ISS de R$1.000 por ano. Tem prefeituras que é menos, tem prefeituras que é mais, ou tem prefeituras em que o ISS ele é sempre variável conforme a alíquota. Vamos supor, essa prefeitura que tem a alíquota variável, ela vai ser de 2% a 5% sobre tudo que você recebe. Então, recebendo 15 mil reais ali, a gente pagaria de 2% a 5% por determinação da prefeitura ali em legislação, ela vai determinar esse percentual. Mas hoje aqui, para esse exemplo prático, a gente vai trazer no ISS fixo, que vai ficar mais tranquilo, e a maioria das prefeituras tem essa possibilidade de ISS fixo. Importante também você entender que em alguns municípios a gente consegue a isenção do ISS. Então, tendo a isenção do ISS, o que vai acontecer? Você não paga nada de ISS no ano. É um caso bem atípico, né?
mas a gente sabe ali, pode dar como exemplo a Prefeitura de São Paulo, capital. Eles dão a isenção para todos os profissionais que atuam como pessoa física. Então, nesse sentido ali, quem é de São Paulo já sabe que tem essa variável que não paga ISS. Então, eu vou botar aqui R$1.000 por ano. Então, eu vou dividir isso em 12 para a gente ter um valor mensal ali, né? Vou trazer aqui em relação ao INSS, o que acontece. O ISS eu vou colocar nos dois casos aqui esse valor. Mas o INSS ele tem também duas variáveis que a gente pode utilizar aqui. O INSS de 11% sobre o salário mínimo, que seria o INSS de forma simplificada, né? Com o código 1163, onde a gente vai pagar sempre 11% do mínimo. Mas tem algumas particularidades. Por exemplo, se atende plano de saúde, já não vai poder utilizar o de 11% sobre o mínimo. Se já tem um rendimento como CLT, ou se já tem outro rendimento ali em que está fazendo o recolhimento já da Previdência Social normal, vai acabar não podendo utilizar esse de 11%. Mas eu vou deixar como exemplo aqui o de 11% sobre o mínimo e o de 20% sobre o valor total, a remuneração total, limitada ao teto. Até para isso, eu vou acabar abrindo aqui a tabela do INSS teto 2025. Então a gente tem o teto também do INSS aqui, só para a gente ter a base. Teto do INSS 8.157,41, para depois a gente utilizar isso aqui também. O que vai acontecer? Se o INSS for de 11% do mínimo, a gente vai pegar o mínimo agora para 2025, multiplicar por 11%, a gente já vai ter o valor de 166,98. Aqui no INSS de 20%, a gente não vai pegar o 15 mil ou simplesmente o 12 mil, porque ele está acima do teto. O teto do INSS é 8.157,41. Vou multiplicar por 20%. Então a gente tem aqui já esse outro valor também de 1.631,48. Então a gente já pode ver que é mais vantajoso estar recolhendo aqui de 166,98. Financeiramente, pode ser que você já tenha alguns recolhimentos anteriores em que é importante estar recolhendo, né, para ter uma aposentadoria maior, para ter uma possibilidade de benefício num valor maior, estar recolhendo num valor maior. Então, a gente sempre tem que olhar pelos dois ângulos, né? Se tem pouco recolhimento ali de INSS, às vezes aqui é vantajoso porque a gente pega a diferença disso aqui e joga numa previdência complementar, e aí sim a gente vai ter um rendimento um pouco melhor do que no INSS. Em relação ao imposto de renda, a gente tem que pegar basicamente o que? A gente tem que ter a base de cálculo do imposto de renda para ter noção do que vai pagar em relação ao nosso ganho, né? E nesse sentido, aqui nessa despesa, o que a gente pode fazer? Colocar esses 15 mil reais, menos os 3 mil reais, e menos ISS e INSS, tá? Para a gente chegar a uma base de cálculo do imposto de renda. Então eu vou fazer para cada um e depois vou trazer a tabela também para vocês aqui verem como é que funciona essa tabela do imposto de renda. Então vamos lá, pegando aqui a calculadora, a gente vai ter 15 mil reais menos 3 mil de despesa que a gente já tinha achado antes, menos 83,33, menos 166,98, que é o valor do INSS. A gente tem uma base de cálculo de 11.749,69. Então o que eu vou fazer? Trazer aqui para vocês, nessa tela também, a tabela do imposto de renda. E aqui na tabela do imposto de renda, ó, a gente consegue verificar em relação ao valor que a gente vai pagar. Então vamos voltar aqui para ver qual que é o valor correto. Aqui na calculadora, desculpa, 11.749,69 vezes 27.000%, porque já vai estar aqui na última faixa, e menos 896,00. Então vamos fazer esse cálculo, vezes 27,5% menos 896. Então daria de imposto de renda mensalmente 2.335,16. Vamos jogar lá na planilha.
2.335,16. Então, nesse caso aqui, imposto de renda, e o custo total ficaria em 2.585,47. Agora, trazendo aqui para essa outra parte, vamos fazer o cálculo novamente. Então, a gente vai ter 15.000 menos os 3.000, a despesa dedutível, menos 12.000, menos 83,33, menos 1.631,48. Então, a nossa base de cálculo é de 10.285,19. Vou lá na tabela, eu já sei que é em 27,5%, menos 896. Então, vezes 27,5%, menos 896, vai dar 1.932,43 aqui, né? Vou até trocar aqui, que deu um centavinho de diferença. Nesse sentido, por que o imposto de renda foi menor aqui com o INSS de 20%? Porque a gente tem uma dedução maior em relação ao INSS. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar e evidenciar a vocês o que acontece aqui, qual que é o valor percentual, né, que vocês pagariam sobre o faturamento total. Então, pego esse aqui, divido pelos 15.000, a gente vai ter aqui uma base de 12,88%. Então, se eu dividir esse também por esse daqui, a gente vai achar uma base percentual também de 15,57. Se eu for analisar somente pessoa física, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para a base de 12,88%, pagar mais ou menos 12,88%. Aqui eu fiz o cálculo equivocado, voltando novamente. Aqui eu vou trazer a evidenciação do quanto vocês pagariam de imposto. Seria a soma disso tudo aqui. Então, a soma desse valor dividido pelos 15.000 reais. A gente vai chegar a um percentual de 24,31%. E aqui a gente teria que pegar esse B8 mais, deixa eu ajeitar a fórmula aqui, mais esse daqui, mais esse daqui, dividido pelo B1, que é esse valor aqui, de 15.000 reais, que é o nosso faturamento. Então, se eu for olhar o que é mais vantajoso financeiramente, eu vou ver que na pessoa física, se eu for pagar o INSS de 11%, vai ser mais vantajoso para mim. Mas tem mais uma possibilidade que a gente pode trazer aqui, que seria o pagamento através da pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, a gente tem uma tabela específica para fazer esse cálculo da pessoa jurídica, mas eu vou calcular passo a passo aqui com vocês, como eu já fiz na pessoa física. Pensando aqui na pessoa jurídica, a gente teria a pagar o DAS, tá? Documento de Arrecadação do Simples, que é o faturamento, o imposto sobre o faturamento, e nesse valor aqui ele estaria em 6%. A gente tem sempre que pensar que a atividade de fonoaudiologia é uma atividade do Fator R. Se vocês ainda não conhecem sobre o Fator R, eu vou deixar um vídeo aqui no card aqui em cima para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o Fator R, que é basicamente uma sistemática que a gente utiliza para diminuir a tributação de 15,5% para inicial de 6%. Então tem uma redução drástica ali, só que por outro lado a gente precisa ter uma folha de pagamento de 28%. Então basicamente aqui o que eu teria que pagar em relação à folha de pagamento, né? Eu teria que ter aqui o valor do Prolabore. Então tem aqui o valor do Prolabore, que é o salário do sócio. Então isso aqui basicamente não é um custo, mas sobre esse Prolabore a gente vai ter um custo de INSS e de imposto de renda dependendo do valor. Vamos até calcular se vai ter imposto de renda a pagar. Eu gosto de deixar o Prolabore aqui porque na hora de explicar para vocês em relação ao Prolabore vai ser mais interessante que ele esteja aqui. Deixa eu até passar um pouquinho mais para o lado.
Em relação ao Prolabore aqui, vai ser mais interessante que ele esteja aqui para mostrar para vocês. Por quê? Se o faturamento é de R$15.000 por mês, a gente precisa obrigatoriamente ter 4.200 de Prolabore. Sobre esses 4.200, o que a gente vai pagar? 11% de INSS e imposto de renda conforme a tabela. O que seria o imposto de renda conforme a tabela? A gente vai pegar esses 4.200 menos 462 e vai lá para a tabela do imposto de renda. 3738 vai estar em 15% menos 381,44. Então, igual esse dali vezes 15%. Deixa eu só ver menos quanto. Deixa eu ver. 381,44 menos 381,44. Trazendo aqui então. Trazendo aqui então em relação ao custo, olha aqui o que daria. Esse aqui, esse Prolabore, que é esse valor aqui, ó, ele vai ser transferido para a conta pessoal. Então a gente não conta ele como sendo um custo para a empresa. Esse valor de Prolabore aqui, ele não vai ser efetivamente um custo para o empresário, né? Porque esse valor ele vai para a conta pessoal do empresário. Então não seria um custo para a empresa. O que a gente vai fazer? Vai tirar esse valor daqui, porque isso aqui não é um custo, e a gente vai só calcular em relação a esses 3 tributos ali que a gente precisa pagar, que seria o custo efetivo. Então eu vou pegar esse daqui, deixa eu voltar no cenário anterior, eu vou tirar aqui e aí eu vou somar esses 3 aqui. Soma 1.541,26. Se eu pegar esse 1.541,26 e dividir pelos mesmos R$15.000, a gente vai ver que o percentual ele fica bem abaixo, 10,28, enquanto na pessoa física a gente tem um cenário de 17,24, onde a gente vai estar recolhendo o INSS de um salário mínimo, que é 1.518, um de 24,31, onde a gente vai estar recolhendo o INSS em 8.157,41, que é o teto, ou através da pessoa jurídica pagando 10,28% apenas. E aqui a gente tem também o recolhimento do INSS sobre um valor maior, que seria esse valor aqui, ó, 15.000 vezes 28% sobre o valor de 4.200. Não chega ainda no teto, mas já é um valor bem interessante. Até se a gente quiser fazer o recolhimento sobre o teto, a gente consegue. É lógico que esse percentual vai aumentar, mas com certeza ele não vai chegar nos 24,31 aqui. Então a minha recomendação efetiva, a gente pegando esse cenário, analisando do zero, é que uma profissional que já atua e tem um faturamento de R$15.000 por mês, vai ser bem mais interessante a gente estar fazendo o recolhimento através do CNPJ. Isso aqui foi um planejamento tributário básico, mas eu espero que vocês entrem em contato com a gente para que a gente faça um planejamento tributário específico para mostrar para vocês o quão a gente pode diminuir ali a tributação de vocês. Então é bem importante ter essa métrica, porque tem muito profissional aí perdendo dinheiro tributando na pessoa física ou tomando risco achando que vai pagar muito imposto, mas na verdade na pessoa jurídica conseguiria um imposto bem menor do que estaria ali tomando risco ou deixando de pagar, por outro lado, os impostos da forma que deveria. Então basicamente esse vídeo era para demonstrar para vocês como é que funciona toda essa sistemática de pessoa física, pessoa jurídica. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixe aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês e trazer mais conteúdos para ajudar vocês que são profissionais de fonoaudiologia, porque hoje a gente é uma contabilidade especializada, específica para o seu nicho de fonoaudiologia, e com certeza vai trazer conteúdos aqui semanais que vão te ajudar.